I know what you love. I know what you dread. Mandela Catalog, esse analog horror que simplesmente mudou os analog horrors que vieram depois dele. E hoje, veremos o porquê ele é tão assustador e tão bom, podemos assim dizer. Bom, antes de começar, eu queria falar sobre o conceito de doppelgangers, que no analog horror eles têm o mesmo conceito. Um doppelganger seria basicamente uma cópia idêntica a você, só com um aspecto físico diferente. Por exemplo assim, imagine que você está andando na rua e se depara com uma pessoa idêntica a você, só que com um sorriso bizarro. Na cultura germânica, ver um doppelganger pode significar má sorte ou até mesmo a... Mas em Mandela Catalog, esse conceito de cópia sua é muito mais assustador, já que ver um pode te levar até loucura e até mesmo querer IDF por conta própria. Nesse vídeo, irei explicar sobre a lore de Mandela Catalog e a bizarrice que são os alternates. O primeiro vídeo que temos da série é intitulado como The Mandela Catalog Overthrown. O primeiro vídeo mostra uma animação, estilo aqueles desenhos bíblicos que passavam na Record domingo. Na animação, vemos dois pastores cuidando de um bando de ovelhas, até que de repente, o anjo Gabriel desce dos céus e anuncia o nascimento de Jesus Cristo. Don't be afraid. I bring good news of great joy for you and all people. Tonight, your Savior was born in David's town. He is Christ, the Lord. You will find him wrapped in swaddlecloth, lying in a manger. Então, a fita trava. Uma voz bizarra começa a falar. E então, o falso anjo aparece no lugar do anjo Gabriel. I am the angel Gabriel. I've come to bring good news. News? For me? A voz distorcida começa a emitir um tipo de som. E olhando na legenda do vídeo, vemos que é um código binário. E traduzindo fica: eu sou o verdadeiro Salvador. Eu devo rever a ilusão. José será o próximo. Nos é mostrado José dormindo. E na janela nós podemos ver uma criatura bizarra que acreditamos ser o falso Salvador. I will fool the shepherds. I will know their greatest fear. I will know your greatest fear. Wake up, Joseph. Wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up. Nos é mostrado os dois pastores novamente, só que diferente do começo, o céu fica preto. E o falso Salvador aparece falando que ele era o verdadeiro Salvador. Do not be afraid, my dear shepherds. I have great news. I am your true Savior. I know everything about what makes you human. I know what you love. I know what you dread. Seu plano havia dado certo. Ele tinha impedido o nascimento de Jesus Cristo. Você não pode ver? Eu os enganei. Mentes tão fracas. E logo depois, vemos o arrependimento daqueles que foram enganados. Estou preso a correntes em meus tornozelos, que ficam mais pesados a cada passo. A quantidade de areia infinita será minha tumba, e minha tolice será meu legado. Se existe um Deus, por favor me ajude. The Mandela Catalog, volume 1. O vídeo começa mostrando uma fita, criada pelo Departamento de Fenômenos Naturais dos Estados Unidos. O intuito daquela fita era instruir a população caso ela se deparasse com algum alternate, e também falar possíveis precauções caso se deparasse com algum. É importante ficar em casa, trancar todas as portas e janelas e ter acesso a uma arma de fogo de longo alcance. A fita explica como você pode identificar um possível alternate. Se você ver uma pessoa que seja idêntica a você ou uma pessoa que tenha características biologicamente impossíveis, você deve fugir e se esconder o mais rápido possível.
e evitar qualquer tipo de comunicação ou contato, já que os alternates utilizam uma espécie de guerra psicológica para tirar vantagem de suas vítimas. E por mais que seja fortemente recomendável que você evite qualquer contato com o alternate, é aberto uma exceção caso você tente neutralizá-lo, mas com sua conta em risco, é claro. Somos apresentados ao princípio Think. A letra T diz que você deve contar para as autoridades sobre o encontro com algum alternate. A letra H diz que você deve impedir o movimento do alternate. A letra I diz que você deve identificar um tipo de alternate. E sim, existe mais de um tipo, já chegamos lá. A letra N diz que você deve neutralizá-lo se possível. E por fim, a letra K, você deve se autodesviver. Não tem espaço suficiente para nós dois. Espera, o que é isso? Ah, bom, estava errado. Na verdade era, conheço o seu lugar nessa realidade. Agora, veremos os tipos de alternates. Tipo 1, Doppelganger. Quando vamos ver o tipo 2, a fita corta e pulamos para o tipo 3. E é aqui que as coisas ficam bizarras. A fita corta novamente e vemos o caso de Mark, que teve um final trágico envolvendo um alternate. Resumindo a conversa dos dois, César pede para Mark ir em sua casa ligar as câmeras de segurança, já que César teve que sair com sua mãe para ir até o hospital. César diz que ouviu um grito de sua mãe, e quando foi ver, ela estava desmaiada no chão. O Mark então pergunta a César se ele seguiu as instruções de fechar as portas e janelas, como foi dito no princípio Think. E o César ainda se pergunta se sua mãe possa ter visto alguma coisa. César também pede para Mark olhar as câmeras de trás da casa. Okay. Alright, I gotta go. I'm almost at the hospital. Thank you. E então vemos Mark indo em direção à casa de César. Veremos as gravações. Oh, ok, tudo normal. Até que uma movimentação detectada às 3h31 da manhã. Há alguém dentro da casa. Aumento de ruído às 5h34 da manhã. E logo depois disso, podemos ouvir uma mulher em pânico. Provavelmente a mãe de César. Who are you? Get away from me! Algo seguiu Mark até sua casa. Muito provavelmente, isso é um alternativo. Let me in, Mark. I have a gift for you. I have a present. I have a surprise. I will not hurt. Mark então abre a porta. Ele não está mais suportando aquilo. Ouvimos um barulho de tiro. E logo depois, uma mensagem dizendo que aquilo foi uma decisão ruim de Mark. Algo corre em direção à câmera. Aquilo era um alternate. Mark falhou em eliminá-lo. Mark estava tentando pedir ajuda à polícia, mas ninguém atendeu. Na realidade, a polícia se recusou a ajudar. E como ele falhou em neutralizar o alternate, teve que dar fim a si mesmo. Fita ilegal. No início dessa fita, é dito que é ilegal, já que as autoridades não querem que ninguém veja isso. A fita trata-se de um treinamento de vídeo do Departamento de Polícia de Mandela, referente ao cargo de operador de chamadas de emergência. Existem 3 tipos de chamada comuns. A primeira é a polícia, que caso alguém ligue precisando da polícia, você deverá mandar o endereço para os oficiais disponíveis. A segunda é fogo. Caso uma pessoa ligar que tem uma emergência relacionada a incêndio, entre em contato com o corpo de bombeiros mais próximo. A terceira emergência é a médica. Caso haver alguma emergência médica, você deverá entrar em contato com o Hospital Comunitário de Mandela. Logo depois disso, a fita dá um erro, e uma quarta emergência aparece, o encontro.
E vemos que as autoridades são instruídas a não ajudar pessoas que tiverem encontros com alternates, não importa o quão real for o desespero dessas pessoas. E o que o operador deve fazer e dizer é que a ajuda está a caminho, mesmo que não esteja, e o chamado deve ser encerrado quando eles pararem de responder as perguntas, ou seja, só quando as pessoas já tiverem batido as botas. O operador não pode falar demais, para que assim não possa revelar seus medos, já que os alternates atacam o psicológico das pessoas. E vemos o porquê Mark não recebeu ajuda, já que nem mesmo as autoridades são capazes de combater os alternates. Então esse foi o vídeo, pessoal. Peço que se gostarem do vídeo, deem um like aí e se inscrevam no canal. Se puderem, hypem o vídeo também, que vai ajudar demais. E se esse vídeo for bem, eu posso até trazer uma segunda parte desse Análogo Horror, já que ele tem uma história até que bem grande, cara. E ainda tá sendo lançado, então foi isso. Se vemos. Tchau. Fui. Caliço viado, o caliço viado chupando homem sem cruz espina.